Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 21. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 21. 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Algumas versões, vocês que praticam a iniquidade. Outras versões, vocês que fazem coisas maus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Graças te damos, Senhor, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Pela tua maravilhosa graça, estamos, Senhor, diante da tua santa palavra para ouvir a tua voz. Fale ao nosso coração o que nós precisamos ouvir. Nos dê, Senhor, a condição de compreender aquilo que o Senhor quer nos falar por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós já pregamos diversas mensagens baseadas no Sermão do Monte, e nós estamos chegando agora no finalzinho do Sermão do Monte. E hoje o Senhor começa a nos falar no versículo 21, sobre os verdadeiros discípulos de Cristo. O que o Senhor Jesus requer de nós é que nós sejamos muito mais do que simples religiosos, mas verdadeiros cristãos, verdadeiros servos de Deus, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E o discípulo do Senhor Jesus, pelas palavras do Senhor, não é identificado pelas operações de sinais que possam acontecer através da sua vida. Muitas vezes as pessoas querem medir o seu grau de espiritualidade pelos sinais
que acontece através da sua vida. Então, se alguém ora e acontece um milagre, esse é um homem de Deus. Se alguém profetiza e acontece alguma coisa, esse é um homem de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele vem nos ensinar que, na verdade, nem todos que chamam pelo nome do Senhor, nem todos que buscam ao Senhor, nem todos que têm o nome de cristão, entrarão no reino dos céus. Nem todos que têm o nome no rol de membros de uma igreja cristã entrará no reino dos céus. Nem todos que se batizaram e desceram as águas do batismo entrará no reino dos céus. A coisa é um pouco mais séria, e o Senhor Jesus nos mostra isso na sua palavra. E Ele diz assim, que só vai entrar no céu apenas aqueles que de fato fazem a vontade do Pai que está no céu. Aliás, o Senhor Jesus ensinou uma oração, que é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso nós aprendemos a buscar ao Senhor para que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como no céu, para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, porque o Senhor quer reinar nos nossos corações. Mas Jesus disse que no dia do juízo, porque haverá um dia de julgamento, haverá um dia de julgamento, haverá um dia de juízo, e no dia de juízo, no dia do juízo, será um dia de surpresa para muitas pessoas. Claro que será um dia de alegria para muitos, mas será um dia de surpresa também para muitas pessoas, porque é possível que aqueles que nós imaginávamos que estaria lá, não estará. E talvez aqueles que nós pensávamos que não estaria, podemos ser surpreendidos de encontrá-los. E a palavra do Senhor diz que no dia do juízo, muitos vão dizer assim: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome? Olha quantas coisas boas aqui. Profetizaram, expulsaram demônios, realizaram milagres. Talvez imaginasse que estivesse acima dos demais, crente de destaque. Talvez até imaginasse, ou talvez até olhasse os demais de cima para baixo, porque tem muitas pessoas assim, se tornam soberbas e orgulhosas, se acham crentes superiores, crentes melhores que os outros, não é verdade? E aí a palavra do Senhor diz assim: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Que palavra dura muitos vão ouvir do Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos vão bater na porta e vai encontrar a porta fechada. Muitos vão encontrar a porta fechada, porque nós vivemos dias em que muitos estão levando as coisas de Deus de forma como se estivesse brincando com a vida espiritual.
mas a palavra do Senhor será dura para aqueles que não se tornaram discípulos de Jesus. E a palavra é: afastem de mim, vocês que desobedecem à lei, ou vocês que praticam a iniquidade. O que condenou essas pessoas? Não foi a profecia, não foi o expulsar dos demônios, não foi os milagres, não foi nada disso. Mas foi a vida de pecado. A vida de pecado, a rotina de pecado, é que vai fazer com que muitos que se acham salvos não entrar no reino de Deus. E aí ele está terminando agora a sua mensagem no sermão, e depois de ensinar tantas coisas no sermão sobre ética, sobre moral, sobre vida espiritual, sobre a necessidade de obedecer ao Senhor, ele agora cita uma parábola, um exemplo, para finalizar bem esse sermão, de duas construções, duas casas, uma que é construída sobre a rocha e outra que é construída sobre a areia. Ambas as construções passam por tempestade, sofrem tempestade. A que está sobre a rocha permanece firme, a que está construída sobre a areia desaba num grande estrondo. Ele usa essa figura para representar ou para mostrar a diferença entre ouvir e praticar. E não havia representação melhor para finalizar um sermão, né? Porque ele falou de muitas coisas e muitas pessoas ouviram muitas coisas que ele falou naquele sermão. E aí agora ele finaliza mostrando o seguinte: não basta ouvir, não basta aprender, é preciso praticar. Não basta dizer Senhor, Senhor e viver no pecado, é preciso praticar a palavra de Deus. É isso que o Senhor, Ele fala: quem ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, aquele que constrói a casa sobre a rocha. E construir sobre a rocha é símbolo de alguém que obedece a palavra, de alguém que escolheu firmar a sua vida e depositar a sua esperança em Cristo Jesus. Porque quem é a rocha? O próprio Senhor Jesus, a sua palavra, os seus ensinos, Ele próprio é a rocha. E quem escolhe construir a sua casa e firmar a sua casa em Cristo Jesus é prudente, e a sua casa permanece firme quando vêm as tempestades. E o homem sensato? O homem sensato representa aquele que ouve e não pratica, aquele que não tem prazer em obedecer a palavra, aquele que não se importa em obedecer a palavra de Deus. Esse é o insensato.
é aquele que constrói sobre a areia, é aquele que tem uma vida espiritual superficial. Aliás, recentemente, na quarta-feira, nós falamos sobre as sementes lançadas sobre as terras e falamos de pessoas que têm a vida espiritual superficial, as raízes não se aprofundam, não? E aí o que acontece com essas raízes que não se aprofundam? Quando vem o sofrimento, o sol quente, ela morre. Cristão superficial não suporta a luta. Cristão superficial não vai sobreviver diante das provações. E o prudente, o imprudente ou o insensato é aquele que vive na desobediência à palavra de Deus. A sua casa desaba quando surgem as dificuldades. Já falamos que a rocha, ela representa Cristo e a sua palavra. A rocha representa Cristo e a sua palavra. E edificar sobre a rocha é estar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então precisamos analisar como que está sendo construída a minha vida espiritual. Está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Ou está diferente disso? Lembra-se que no Salmo 1, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá os seus frutos na estação própria, cujas folhas nunca caem. Como está a nossa vida? Estamos construindo a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus? Estamos meditando a sua palavra dia e noite para fazermos aquilo que é a vontade de Deus? Ou nós estamos deixando conduzir a nossa vida segundo os conselhos dos ímpios, a forma de viver dos ímpios? Como estamos agindo? Se por um lado a areia representa Cristo e seus ensinamentos que sustentam a vida do homem, por outro lado a areia simboliza qualquer base espiritual instável. Qualquer base instável onde nós colocamos a nossa firmeza, onde nós firmamos, nós colocamos a nossa confiança, qualquer base instável não vai nos dar segurança quando vier as lutas, porque elas virão. Elas virão. E o que nós podemos aqui dizer como base instável? Confiança em si mesmo é uma base sólida ou é instável? O que os irmãos acham? Instável. Confiar em mim mesmo, coitado de mim se eu estivesse confiando em mim mesmo. Aliás, tem uma pessoa que na Bíblia que experimentou isso e sofreu. Os irmãos lembram quem foi? Hein? Pedro. Pedro falou com Jesus assim: ainda que todos abandonem o Senhor, eu não, Senhor. Eu não. Ele confiou em si próprio. Ele achou que ele, pelas suas próprias condições, suportaria a luta quando viesse. Mas quando o negócio apertou mesmo, ele negou Jesus 3 vezes.
e chorou amargamente por ter negado o Senhor. Então, a confiança em si mesmo é uma base instável. Base instável também pode ser as riquezas. As riquezas. Aliás, Paulo, instruindo sobre o dinheiro e as riquezas, ele diz assim para Timóteo: tendo com que comer, beber, vestir, estejais com isso satisfeito? Porque é certo que nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos desse mundo. Porque quando nós partimos desse mundo, tudo que nós adquirimos aqui e conquistamos aqui de material vai ficar por aqui mesmo. E ele vai dizer que os que querem ser ricos caem em laços, e muitos transpassam a si mesmo com dores, porque desejaram a riqueza, amaram a riqueza. E aí, quando vem a oferta de Satanás, porque ela chega, para você ganhar mais dinheiro, uma oferta, você vai multiplicar, você vai ganhar mais, né? Você vai dobrar a sua quantidade, muitas vezes por caminhos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aquele que quer ser rico, que deseja a riqueza, cai facilmente nas ciladas, nas promessas falsas. Quantas pessoas nós tivemos aí, quantos casos aí, enquanto no Brasil aí, foi enganado, iludiu, entrou num projeto, entrou num plano, era uma pirâmide, de repente a pessoa não sabia que era uma pirâmide, e o negócio caiu e faliu um monte de gente, só uma minoria levou vantagem, o resto tudo ficou aí passando dificuldade. Não é isso que acontece? Mas Paulo, falando sobre isso, ele fala sobre a incerteza das riquezas. Ele fala assim: mas diga aos ricos desse mundo, o quê? O que Paulo orientou para Timóteo a respeito dos ricos desse mundo? Diga aos ricos desse mundo que não coloque a vossa esperança na incerteza das riquezas, porque hoje você pode estar muito rico e amanhã você pode não ter nada. A riqueza, ela é incerta. Hoje o país pode estar sendo muito bem governado e dando oportunidade para muitas pessoas, mas amanhã as coisas podem mudar, e aí começam os problemas, e aí as riquezas vão saindo, vão caindo. Então a riqueza é incerta. A riqueza é incerta. Então não podemos colocar a nossa confiança na incerteza das riquezas, ou também valores mundanos, os valores mundanos. Confiar nos valores desse mundo. Tudo isso é construir sobre a areia. E quando vier a tempestade desta vida, aí a coisa fica difícil. As chuvas e os ventos e os rios representam todo tipo de provação que nós podemos experimentar e passar por ela aqui. Aliás, a Bíblia diz que a tempestade veio para a casa que estava na rocha e para a casa que não estava na rocha. Cristão pode sofrer prejuízo financeiro? Pode. Cristão pode ficar enfermo? Cristão pode ter uma enfermidade incurável? Do mesmo jeito que os ímpios têm. O cristão pode passar por tudo isso. São tempestades
que estamos sujeitos nesta vida que nós vivemos aqui. Agora, como cada um vai enfrentar a tempestade, é que vai dizer quem vai vencer, quem é cristão de fato, quem é o verdadeiro servo de Deus, quem vai resistir, quem vai permanecer firme diante das lutas, diante das provações, é que vai mostrar quem é o verdadeiro servo de Deus. Aquele que é prudente, que procurou viver uma vida de obediência à palavra de Deus e depositar a sua confiança em Cristo Jesus, esse está pronto para passar e enfrentar as tribulações dessa vida e permanecer firme. Permanecer firme. Permanecer firme, quer seja para receber uma providência aqui nessa vida, ou quer seja para estar do outro lado, deixando para trás as tribulações dessa vida. É isso que vai fazer a diferença, é como cada um vai passar. A obediência, meus amados irmãos, ela é essencial na vida cristã. Ouvir a palavra não basta. Não basta ouvir. É preciso praticar a palavra de Deus. A base é que determina o resultado. Uma vida firme em Cristo permanecerá estável até o fim. Uma vida firme em Cristo permanecerá estável até o fim. Portanto, as provações revelam fundamento. E aqui, meus irmãos, precisamos pensar uma coisa: em que fundamento está sendo edificado a minha vida? Em que fundamento está sendo edificado a minha vida? Onde está a minha confiança? Onde está a minha base? As decisões diárias, meus irmãos, refletem a obediência à palavra de Deus? Uma pergunta para a gente refletir aqui. As decisões que nós tomamos no dia a dia, elas estão refletindo, elas estão demonstrando que nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Ou não? Porque decisões nós tomamos todo dia. E essas decisões podem revelar muito bem que tipo de base nós estamos construindo a nossa vida. O relacionamento com Cristo é apenas teórico ou também um relacionamento prático? Como está o nosso relacionamento com Cristo? Sabe o que Cristo respondeu para aquele que dirá naquele dia: Senhor, Senhor, fiz tanta coisa em teu nome? Ele fala assim: nunca tive relacionamento com você, nunca te conheci. Essa palavra conhecer aqui está no sentido de relacionamento. Nunca tive relacionamento com você, nunca tive uma intimidade com você. Precisamos construir nosso relacionamento com Cristo a cada dia. Portanto, meus irmãos, Jesus está encerrando esse sermão com um chamado à ação. Chamado à ação. O verdadeiro discípulo não é apenas quem ouve, mas é quem vive o que aprende. O verdadeiro discípulo não é apenas quem ouve, mas é quem vive o que aprende. E com esse ensinamento, Jesus encerra esse sermão do monte com tantos ensinamentos maravilhosos, dizendo assim: não basta aprender,
é preciso viver. Nós aprendemos todo dia. Esse mês nós vamos ter um seminário aqui. Vamos aprender. Mas nós não podemos ficar apenas no campo da teoria, mas precisamos estar também no campo da prática, porque o que faz a diferença é a prática cristã, o viver cristão diário. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, para que no dia do juízo não sejamos surpreendidos com a dura palavra: nunca vos conheci. Mas ao contrário disso, sejamos recebidos de braços abertos ao Senhor, como as virgens prudentes, cujas lamparinas não se apagaram, porque na jornada cristã tiveram azeite constante, e por isso puderam entrar na festa e desfrutar da festa. Mas não sejamos como as virgens imprudentes, que não se preocuparam com o dia a dia e não se precaveram em levar azeite consigo. E de última hora, quando chegou o momento, não houve tempo para fazer nada. Encontraram a porta fechada, bateram desesperadamente, e a voz que ecoou lá de dentro: não vos conheço. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo e que estejamos firmados verdadeiramente a nossa fé na única base sólida que nos garante a salvação: Jesus Cristo, a rocha inabalável dos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar cantando mais um louvor.